Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo, né, o aceite da proposição e a possibilidade de discutir, né, um autor e um tema, o autor, sobretudo, que não é o mais óbvio, né, nesse ambiente aqui, que, pela minha experiência, é um autor bastante pouco conhecido, infelizmente, né, bastante pouco conhecido por aqui, e, do meu ponto de vista, um autor absolutamente interessante, né, e importante. Obviamente, registrar tem um certo constrangimento que eu apresento um trabalho sobre Mariátegui ao lado da principal especialista pesquisadora brasileira sobre o Mariátegui, que foi um certo susto, mas pelo menos eu teria alguém aqui que me corrija no caso de alguma sandice maior. Não, é um prazer para mim, pode saber. Antes de iniciar propriamente, só um rapidíssimo divulgação. Eu sou editor de uma revista que chama História e Luta de Classes, e essa revista, que existe há 15 anos, recentemente foi toda ela colocada gratuitamente na internet, né, com instrumentos de busca, por autor, por tema. Tem artigos de autores portugueses, né, como Manuel Loff, por exemplo. Então eu queria divulgar o endereço dela, historiaelutadeclasses.com.br, né, e que vocês conheçam, acessem, pesquisem, está toda ela lá. Eu trouxe exemplares, mas esqueci no hotel. Então, amanhã os exemplares estarão ali, alguns exemplares dos últimos estarão ali na banquinha, mas ela está toda, com exceção do último número, ela está toda online, né, neste endereço. Por último deste preâmbulo, né, só uma observação que o Mariátegui não é o meu tema de pesquisa principal. A minha trajetória de pesquisa foi sempre sobre a extrema-direita, o fascismo, o movimento integralista brasileiro, né, e mais recentemente a nova direita, os grupos de extrema-direita, as organizações de direita no Brasil recente. Mas há pelo menos 15 anos o Mariátegui é o meu segundo tema de pesquisa, aquele que, bom, horas vagas, professor universitário há anos não tem, mas aquele que naquelas horas que eu consigo, né, buscar alguma possibilidade de uma segunda pesquisa, é um tema que é um autor, é um tema que eu tenho buscado me dedicar nessas condições. Então, só para explicitar um pouco possíveis limites, né, dessa fala. O meu interesse no Mariátegui é o meu interesse, né, por um marxismo vivo, por um autor que produziu uma análise concreta, né, que foi num período, né, nos anos 20, num período onde não era esta a prática de todos os autores marxistas, onde realizou análises muito efetivas, muito concretas, muito profundas, né, dando vivacidade, dando riqueza, né, dando conteúdo à perspectiva e ao método do marxismo. Um intelectual e dirigente, ao mesmo tempo, alguém como poucos, né, é a expressão da perspectiva da praxis revolucionária, que não cindia estas duas dimensões do marxismo, e que atuava e investigava a partir do pressuposto da totalidade, o que nem sempre é muito observado pelos seus comentadores, né, na medida em que temas como cultura, como literatura, como questão indígena, que são extremamente importantes na sua reflexão, às vezes são segmentados, né, como temas em si, e que no conjunto da reflexão dele eram temas que se articulavam à perspectiva da revolução social, articulavam, né, a uma concepção de totalidade. Particularmente para mim, eu tenho, né, como principal referência teórica o Gramsci. Há um interesse muito grande pelas inúmeras similaridades no pensamento, na construção, né, no tipo de marxismo que é produzido por ambos, né, inclusive em aspectos mais específicos, né, como a questão das edições, por exemplo, das apropriações muito diversas, da forma com que as suas obras são editadas, muitas vezes passíveis de crítica, né, que, do meu ponto de vista, aproxima um pouco a situação de ambos os autores. Há temas, assim como, por exemplo, a educação, que é um tema que eu tenho tratado de forma um pouco mais específica mais recentemente, que é impressionante as similaridades, né, em contextos e ambientes muito distintos, né, da forma de pensar de ambos. E eu comecei a escrever, propriamente, os primeiros 2 artigos que eu escrevi sobre ele foi a partir de alguns incômodos meus com interpretações que o apresentavam como um autor romântico, como um autor antideterminista e como um autor heterodoxo. Antideterminista e heterodoxo, dependendo do que se entenda, é possível aceitar, mas não no sentido de um autor que negue a determinação material da vida social. Do meu ponto de vista, isso é absolutamente impróprio, né? E alguns autores, seja positiva ou negativamente, atribuem esta concepção. Um autor romântico, de forma alguma, não me parece adequado, não é o caso aqui, mas só para mencionar, né, um pouco por onde iniciou esse meu interesse de leitor para alguém que ousasse escrever alguma coisa sobre ele.
Essa comunicação tem a perspectiva, né, da necessidade de recuperar um marxismo rico, criativo, comprometido com a revolução social, mas, ao mesmo tempo, tem um objetivo que é modesto, né, que é apresentar o núcleo do seu pensamento sobre a Revolução Latino-Americana. Eu vou tentar fazer isso, né, com uma ou duas citações, né, mais específicas para que a gente veja como que ele propriamente construiu isso. Uma última informação, né, de contextualização para situar em relação à trajetória de Mariátegui, aqueles que são menos familiarizados. Ele nasceu em 1894, né, no interior do Peru, e faleceu em 1930, ou seja, é um autor que faleceu com 35 anos, uma vida muito breve, né, e muito intensa. Na periodização mais tradicional, que eu acho um pouco problemática, mas que ajuda a gente a compreender, no período de adolescência e primeira juventude, de 1911 a 19, ele foi um jornalista, entre aspas, romântico, um jornalista em certa medida idealista, que tinha uma certa perspectiva social, mas que foi se intensificando no final deste período. É o que alguns autores chamam de idade da pedra do seu pensamento, é uma expressão hoje bastante discutida, né? Por exemplo, o Servet Thyssen, que é um autor belga, autor de uma recente biografia dele, critica essa expressão, diz que ele nunca disse isso da forma com que lhe foi atribuída, né? E que isso leva à compreensão de uma descontinuidade entre o seu período de juventude, né, de uma ruptura mais radical que efetivamente não seria própria, que evidentemente ele não era nesse período um marxista, mas já no final desse período ele já se configurava, né, como um comunista, como um apoiador de lutas sociais, ainda que sem o contato teórico com a obra marxista. No período de 19 a 23 ele passa um período de exílio, a maior parte desse tempo na Itália. É um período que costuma ser tratado como um período de aprendizado e de contato com o marxismo, mas, do meu ponto de vista, a reflexão que ele faz sobre a ascensão do fascismo já é uma reflexão efetivamente marxista, madura, relevante, é uma das boas análises, né, sobre o fascismo, com alguns aspectos, com alguns elementos assim, particularmente muito, muito relevantes, é o acompanhamento que ele faz do papel da imprensa, né, dos diferentes setores políticos liberais e do seu comprometimento, né, das suas responsabilidades com a ascensão do fascismo. Então, também destacaria isso. E, por último, o período evidentemente mais relevante e mais tratado corresponde aos seus últimos 7 anos de vida, entre 1923 e 1930, com o período curto, com o agravante que já em 24 ele tem a sua perna amputada, tem inúmeros problemas de saúde que se repetem ao longo destes últimos 6 anos de vida, a partir da amputação da perna, o que o limita enormemente. Ainda assim, é um dos ativistas fundamentais da Universidade Popular, sobretudo a de Lima, é o criador, isso talvez seja o mais conhecido, da revista A Malta, uma revista extraordinariamente importante, do jornal Labor, um jornal voltado ao movimento operário e às comunidades indígenas, da Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru, mesma sigla que aqui, a CGTP, do Partido Socialista do Peru, publicou 2 livros e deixou pronto um terceiro, e centenas de artigos. A sua obra, né, foi depois, nos anos 50, recompilada pela sua família em 20 volumes, né, que foram articulados e organizados por temas, depois há outras, né, reedições. No Brasil, a gente tem hoje diversas coletâneas, né, tem pelo menos 7 coletâneas, tem mais os 7 ensaios, tem mais o Em Defesa do Marxismo, que é um livro que ele deixou pronto, tem mais a biografia, que é o resultado da tese da professora Leila, materiais absolutamente importantes, ainda que alguns destes livros eu tenha uma certa dificuldade com a forma com que eles já foram apresentados, quase que como se fossem livros a partir de coletâneas de artigos que é meio que inevitável com alguém que produziu de uma forma fragmentada, mas eles não são livros, um pouco que se fez com Gramsci, né, embora não exatamente da mesma maneira. Bom, dito isso, me parece que era importante situar, né, de forma mais geral o autor. O que eu propus pensar aqui? Pensar a Revolução Latino-Americana no Mariátegui a partir de 3 questões que estão umbilicalmente articuladas. O que o Mariátegui pensou a partir da realidade do Peru, mas, de certa forma, extrapolando para o conjunto da América Latina e Hispânica, ou seja, com exceção do Brasil e com algumas ressalvas em relação à Argentina, ele pensou uma proposição baseada em três ideias centrais.
a ausência de qualquer perspectiva nacional ou revolucionária por parte das burguesias latino-americanas, o caráter, consequentemente, necessariamente socialista da Revolução Latino-Americana e a necessidade de incorporação dos trabalhadores rurais como parte do sujeito revolucionário, com a especificidade de que os trabalhadores rurais, né, no Peru eram fundamentalmente indígenas. Então, a partir disso, qual é a tese, né, em relação à burguesia? A tese dele era de que não existia na América Latina, de forma muito clara no Peru, mas no conjunto da América Latina, uma burguesia com uma perspectiva, com uma pretensão de autonomia. Isso por conta da sua vinculação estrutural ao imperialismo e ao latifúndio. Portanto, já nos anos 20, ele dizia que seria pueril, que seria um equívoco político a perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento, o termo não é da época, é posterior, mas de um projeto de desenvolvimento capitalista conduzido pelas burguesias nacionais. Mariátegui fundamentava sua posição na análise do estágio de desenvolvimento do capitalismo e do lugar nele ocupado pela América Latina, tendo como referências centrais o imperialismo e a divisão internacional do trabalho. Citando: a época da livre concorrência na economia capitalista terminou em todos os campos e em todos os aspectos. Estamos na época dos monopólios. Os países latino-americanos chegam atrasados à concorrência capitalista. Os primeiros lugares já foram definitivamente atribuídos. O destino desses países na ordem capitalista é o de simples colônia. Fecha aspas. É com base nesta referência que Mariátegui conclui que o pensamento revolucionário e mesmo o reformista já não pode ser liberal, mas sim socialista. O socialismo aparece em nossa história não por força do acaso, da imitação ou da moda, como supõem espíritos superficiais, mas sim como uma fatalidade histórica. Assim, para ele, era necessário ter claro que a luta anti-imperialista não podia contar com o apoio da burguesia local, como ele expressou no seu conhecido ponto de vista anti-imperialista. Aí, citando por última vez aqui, as burguesias nacionais que veem na cooperação com o imperialismo a melhor fonte de ganhos sentem-se suficientemente donas de poder político para não se preocuparem seriamente com a soberania nacional. Exatamente neste ponto coloca-se a problemática da Revolução Latino-Americana, da sua necessidade e do seu caráter. Portanto, né, sem nenhuma possibilidade, sem abrir qualquer janela para uma perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento. O segundo ponto, que é consequência direta e imediata do primeiro, o caráter socialista da Revolução Latino-Americana. Para Mariátegui, só seria possível concretizar a Revolução na América Latina se esta fosse dirigida pelos trabalhadores e tivesse desde o princípio um caráter socialista, assumindo inclusive tarefas que historicamente são atribuídas à burguesia. E aí, citando só um trechinho do Mariátegui, ele diz: mentes pouco críticas e profundas podem supor que o fim do feudalismo é um empreendimento típica e especificamente liberal e burguês, e que pretender transformá-lo em função socialista é mudar de forma romântica as leis históricas. Este critério simplista de teóricos de pouca profundidade contrapõe-se ao socialismo sem outro argumento de que o capitalismo não esgotou sua missão. Então vejam que interessante, ele observava e percebia que existiam resquícios feudais, que existia uma insuficiência no desenvolvimento capitalista no Peru, mas não tirava disso a conclusão de que era necessário apoiar esse desenvolvimento ou apoiar as burguesias, mas ao contrário, que estas burguesias não tinham contradição essencial com essas relações pré-capitalistas no campo e, sobretudo, com o imperialismo. Então, essa era uma formulação bastante importante, né, bastante marcante do seu pensamento. Neste sentido, Mariátegui qualificava que a Revolução Latino-Americana será uma etapa, uma fase da Revolução Mundial, nada mais, nada menos. Será pura e simplesmente a Revolução Socialista. A esta palavra acrescentem-se, segundo os casos, todos os adjetivos que quiserem: anti-imperialista, agrarista, nacionalista, revolucionário. O socialismo os supõe, os antecede e abrange a todos. Nesse sentido, numa conferência proferida em 1933, justamente na Universidade Popular, ele avaliava e trazia para o Peru a informação sobre a ruptura do movimento comunista, né, no contexto da Primeira Guerra Mundial, e claramente tomava o partido, né, dos comunistas em oposição aos social-democratas da Terceira Internacional, daquilo que se configuraria, né, como Terceira Internacional, em oposição à Segunda Internacional. E o terceiro ponto, que remete ao sujeito revolucionário e que tem uma relação direta com o tratamento dele à questão indígena, vai ser justamente pensar quem fará a revolução socialista, quem será o sujeito de uma necessária revolução socialista
num país de 5 milhões de habitantes que tem 50 mil trabalhadores que se poderiam considerar como operários, mais 30 mil mineiros e, basicamente, alguns grupos urbanos reduzidos, relativamente, proporcionalmente reduzidos, e um campesinato que é amplamente majoritário. É possível pensar a revolução social sem pensar essa revolução como produto de uma articulação operário-camponesa? Concretamente, né, não é muito difícil perceber que não. Então, a partir disso, a questão indígena não se coloca para o Mariátegui como uma curiosidade antropológica, como uma investigação intelectual, mas como parte da necessidade de pensar concretamente as possibilidades da revolução socialista. Assim, a questão indígena era pensada nos marcos do projeto revolucionário socialista, o qual, por sua vez, deveria ser capaz de abarcar os anseios das comunidades indígenas. 5 minutos, né? Então, correndo. Citando ele, a reivindicação indígena carece de concreção histórica enquanto se mantiver em um plano filosófico ou cultural. Para adquiri-la, isso é, para adquirir realidade, corporeidade, precisa se converter em reivindicação econômica e política. O socialismo nos ensinou a colocar o problema indígena em novos termos. Deixamos de considerá-lo abstratamente como problema étnico ou moral para reconhecê-lo concretamente como problema social, econômico e político. E aí, basicamente, ele vai dizer que a aspiração, que eu não vou citar mais, porque já não me dá tempo para concluir, mas basicamente ele vai dizer que a aspiração e a luta pelo direito à terra, né, e o necessário apoio a essa aspiração, que vai ser o elemento que vai permitir a articulação entre as lutas da cidade e as lutas do campo, que, portanto, vai ser a luta pelo direito à terra, e, portanto, a questão indígena e a questão da terra são duas questões umbilicalmente indissociáveis para ele, a luta contra o regime de propriedade da terra vigente, a compreensão de que esse regime determina o regime político e administrativo do país. Isso vai ser pensado, né, de uma maneira muito concretamente central no seu pensamento, e aí todo um conjunto que, obviamente, não tem tempo nem possibilidade de tratar aqui, mas todo um conjunto, né, de reflexões que o Mariátegui faz sobre as características, as peculiaridades das comunidades indígenas, as suas tradições, os seus elementos culturais, e que elementos dentro dessas tradições, que elementos dentro desta história de povos dominados, colonizados, resistentes, etc., que podem possibilitar elementos para uma articulação concreta, e aí a reflexão da educação tem uma relação muito, muito grande com isso, né, para que, não abstratamente, mas num processo histórico concreto, que esses indígenas pudessem se converter, pudessem ser integrados como parte efetiva do sujeito revolucionário, em articulação, em aliança, né, com o proletariado urbano, com os setores dos trabalhadores urbanos. Os 3 minutos para finalizar com 3 observações rápidas. Uma que nesse tema, nessa discussão, é absolutamente importante a polêmica sobre a relação do Mariátegui com a Internacional Comunista. Até 1928, a política de frente única proletária não criava maiores dificuldades e era aplicada pelo Mariátegui, inclusive, na atuação no interior da Aliança Popular Revolucionária Americana, o APRA, né, da Era de La Torre. Em 28, o APRA muda de posição, passa a uma posição muito mais aliancista, muito mais de colaboração de classes, e, ao mesmo tempo, a Internacional Comunista dá um giro e assume a perspectiva de classe contra classe no centro, a perspectiva sectária, né, no centro do capitalismo, mas na periferia a perspectiva de libertação anticolonial. E isso é aplicado para a América Latina como um todo, e isso tem a implicação de que é necessário apoiar as burguesias nacionais na sua luta contra a opressão colonial. Ora, o Mariátegui entendia, e segue entendendo isso até o final da sua vida, que não havia burguesia disposta a lutar contra a opressão colonial alguma, e desse ponto de vista há 2 diferenças substantivas, né? Uma em relação ao papel da burguesia e outra em relação a que consequência política em termos organizativos, e ele reivindica a formação de um partido socialista legal que se organizasse nos marcos da limitada institucionalidade vigente, para a partir deste partido ter uma acumulação de forças e chegar, num momento posterior, à constituição de um partido comunista. Essa não é a posição, né, da Internacional Comunista. Quando o Mariátegui morre, em 1930, alguns meses depois, as políticas que ele defendia vão ser substancialmente modificadas. Há diversas outras polêmicas, né? A professora Leila critica as especulações, digamos assim, que o Mariátegui teria rompido com a Internacional Comunista se vivesse mais. Aí a gente entra na história do ser, e eu concordo inteiramente que não dá para dizer o que ele teria feito, mas do meu ponto de vista, objetivamente, na interpretação da realidade, há diferenças substanciais extremamente importantes.
A outra observação, que tem a ver com algo que se discutiu ontem aqui, em termos de otimismo, pessimismo, Mariátegui, quando chega no Peru, observa que tudo está por fazer. Né? A necessidade de organizar o movimento operário, de organizar os indígenas, de constituir o partido, ou seja, de forma alguma, porque ele não era um delirante, muito pelo contrário, de forma alguma ele vê que o Peru estava às portas da Revolução Social. Está muito longe disso. Mas, ao mesmo tempo, ele compreende que não há uma outra alternativa que não a Revolução Social. Então, não há atalho. Não é porque o contexto não é pré-revolucionário que vai se buscar uma outra alternativa, que vai se buscar um outro processo. Não, a Revolução Social continua sendo, né, no seu pensamento, a única alternativa, ainda que todas as dificuldades fossem gigantescas, inúmeras, não houvesse nenhuma facilidade, não houvesse muita gente disposta a pensar isso num primeiro momento, mas sim, esta era, do ponto de vista da sua reflexão intelectual e da sua atuação política, o eixo fundamental. E concluindo, já extrapolando um último minuto, acho que é importante registrar que a experiência histórica posterior, sobretudo nos anos 30 e 40, coloca o pensamento do Mariátegui numa espécie de limbo, faz com que ele deixe de ser um autor muito citado, muito conhecido e passe a ser, passe por um período de esquecimento. Isso evidentemente tem a ver com o stalinismo, tem a ver com a intervenção no Partido Comunista no Peru, mas tem a ver também, em certa medida, com o fato de que em diversos países da América Latina se constituíram projetos nacionais de desenvolvimento que por algum tempo pareciam que havia algum tipo de possibilidade de um projeto de desenvolvimento distinto a partir de uma condução burguesa. É no contexto da crise desses projetos nacional desenvolvimentistas e, sobretudo, do ponto de vista prático da Revolução Cubana e do ponto de vista teórico da retomada do seu pensamento por parte de Che Guevara, entre outros, né, a partir dos anos 60, final dos anos 50 e dos anos 60, que esse pensamento vai ser recolocado como relevante. Hoje, do meu ponto de vista, há diferentes interpretações. Então, desde, por exemplo, o vice-presidente da Bolívia sustenta o projeto do capitalismo andino-amazônico, citando permanentemente como autor fundamental o Mariátegui. Algo paradoxal que um projeto que tem capitalismo no seu título tenha como referência fundamental o Mariátegui, não desqualificando o aspecto progressista desse processo, mas convenhamos que são coisas diferentes do que este pensamento, ao menos nesse núcleo fundamental de como pensar a revolução que está aqui. Autores que se interessam por aspectos específicos e não integram, né, na sua perspectiva mais geral, mas, né, no conjunto da América Latina e nos últimos 10, 15 anos, inclusive no Brasil, de certa forma, sempre de costas viradas para a América Latina, né, o conhecimento das reflexões do Mariátegui, né, tem crescido bastante. Eu acho que esse é um elemento importante que eu queria destacar. Peço desculpa pelos 2 minutos de extrapolação e obrigado pela atenção de todos.